esse Deus que nos abençoa, esse Deus que nos dá a oportunidade de podermos fazer a diferença na vida de tantas e tantas pessoas. Eu digo para o Senhor Jesus, Ele é tão bom que se ao longo desses 36 anos, completa esse ano, que tem a graça de estar nesse ministério, pudesse ter tido a oportunidade de mudar a vida de apenas uma pessoa, eu já me daria por contente, pois é conseguir ao longo da minha vida não apenas me ajudar, mas conseguir fazer a diferença na vida de mais alguém. Mas para a glória de Deus, ao longo desse tempo tem muito mais do que uma, tem muitas. Cada um de vocês que estão aqui presente, cada um desses irmãos, desses jovens que ensaiam, que se preparam para estar aqui presente, para fazer este trabalho para o Senhor Jesus, que eu digo que não são meu braço direito, meu braço esquerdo, são os meus dedos, minhas mãos, meus braços, aquilo que jamais conseguiria fazer sozinho, eles vêm e juntos a gente se completa, como uma família, ligados em Deus, ligados no Senhor Jesus. Deus é bom, Deus é fiel. E eu convido você a se colocar em pé um instante, para nós lermos uma passagem que se encontra no livro de Mateus, capítulo 25 e versículo 14. Vimos ontem essa de Lucas como Marcos, já vamos para a terceira etapa do nosso estudo dessa campanha, vimos a importância de nos ligar com Deus, vimos a importância de nós admitirmos a necessidade da mudança, admitirmos, lindo esse teatro. Quando as duas jovens estavam ali no cercado, se elas não tivessem admitido a necessidade da mudança e da libertação, elas continuariam prisioneiras, morreriam prisioneiras e eternamente permaneceriam com Satanás. Foi por admitir, foi por reconhecer. Eu preciso de uma mudança. Eu preciso que as coisas mudem na minha vida. Não que as pessoas que estão à minha volta precisam mudar, porque em mim tem que mudar. Aqui dentro tem que mudar. A gente não muda por causa dos outros, porque quando a gente muda por causa dos outros, é uma mudança temporária, momentânea. A gente muda de verdade quando nós mudamos por nossa causa. Quando nós sentimos, eu quero ter uma vida diferente. Se Jesus morreu na cruz como morreu, para me dar o direito a ter uma vida de paz, de bênção, de glória, Ele quer algo melhor para mim. Mas essa mudança eu tenho que admitir, eu tenho que querer. Vamos falar sobre receber, né? Eu precisei admitir, eu precisei me ligar, e agora eu preciso aprender a receber. Mateus capítulo 25 e versículo 14, assim nos diz, a parábola dos 10 talentos. Porque isto é também como um homem que, partindo para fora da terra, chamou os seus servos e entregou os seus bens. E a um deu 5 talentos, a outro deu 2 e a outro 1. A cada um, segundo a sua capacidade, ausentou-se logo para longe. E tendo ele partido, o que recebera 5 talentos, negociou com eles e granjeou outros 5 talentos. Da mesma sorte que o que recebera 2, granjeou também outros 2. Mas o que recebera 1, foi e cavou na terra e escondeu o dinheiro do seu senhor. E muito tempo depois veio o senhor daqueles servos e ajustou contas com eles. Então aproximou-se o que recebera 5 talentos e trouxe outros 5 talentos, dizendo: Senhor, entregastes-me 5 talentos, eis aqui outros 5 talentos que ganhei com ele. 21, e o Senhor lhe disse: bem está, servo bom e fiel. Sobre o pouco foste fiel, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. E chegando também o que tinha recebido 2 talentos, disse: Senhor, entregastes-me 2 talentos, eis que com eles ganhei outros 2 talentos. Disse-lhe o seu senhor: bem está, bom e fiel servo, sobre o pouco foste fiel, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor.
Mas chegando também o que recebera um talento, disse: Senhor, eu reconheci a ti que és homem duro, que ceifas onde não semeastes e ajuntas onde não espalhastes. E atemorizado escondi na terra o teu talento, aqui tens o que é teu. Respondendo, porém, o seu senhor disse-lhe: mau e negligente servo, diz o versículo 26, sabes que ceifo onde não semeei, e ajunto onde não espalhei. Devias então ter dado o seu dinheiro aos banqueiros, e quando eu viesse, receberia o que é meu com os juros. Tira-lhe, pois, o talento e dai-o ao que tem os 10 talentos. Porque a qualquer que tiver será dado, e terá em abundância, mas ao que não tiver, até o que tem ser-lhe-á tirado. Lançai, pois, o servo inútil nas trevas exteriores. Ali haverá pranto e ranger de dentes. Amém? Os irmãos podem sentar. Glória a Deus. Preste atenção na palavra do Senhor Jesus. Sabe que quando a gente ministra a palavra de Deus, e eu creio que eu faço isso já há 20 e tantos anos, nem me recordo ao certo quanto, e por dezenas de vezes ao pregar, ao ministrar, depois as pessoas vieram e dizem: bispo, tu só pregou para mim hoje, deu um monte de paulada em mim. Eu disse: irmão, eu não dou paulada em ninguém. Não cabe a mim julgar a você, não cabe a mim julgar quem quer que seja. O meu trabalho é falar de Deus, é ensinar a você o caminho certo. E quando eu falo para você da palavra de Deus, não aquela palavra que por vezes as pessoas usam para mostrar: eu sou maior do que você. Eu não sou maior do que ninguém. O meu trabalho como bispo é tão importante quanto o trabalho do João como músico e como porteiro. O nosso trabalho é ambamente importante. Não somos maior do que o outro, somos iguais, pois estamos lutando por uma mesma causa, cada um com as suas ferramentas, cada um com aquilo que Deus escolheu. E de que adiantaria nós querer mostrar que somos maior, que somos melhor, que temos mais capacidade, se isso não tornar a vida das pessoas mais felizes? Se as pessoas não sentirem paz quando estão com você, se as pessoas quando virem conversar com você não sentirem felizes por isso, de que adiantaria nós estarmos falando de um Deus que não muda a vida das pessoas? Logicamente, infelizmente, não conseguirá mudar a vida de todas. Como vimos no teatro, depende da escolha de cada um. Você não é obrigado a nada. Você é livre para tomar as suas decisões e para fazer as suas escolhas. Tenha em mente que em nenhum momento o desejo de Cristo é te tornar escravo de uma religião. É te tornar livre de ideias e de opiniões. As opiniões, as ideias me tornam maior do que os outros. Cristo me ensina a amar aos outros. Ele me ensina a reconhecer, Ele me ensina a valorizar da mesma forma que Ele me ensina. Se ambos não estão de acordo, não devem então andar juntos. Se a nossa opinião é diferente, não vamos ficar brigando e discutindo, que cada um siga o seu caminho. Não vamos brigar por isso. Não vamos brigar por causa de uma religião, não vamos brigar por causa de ideias, de pensamentos, de crenças. Não vale a pena isso. No tempo que a gente perde brigando e discutindo, poderíamos estar ajudando outras pessoas que precisam. E às vezes a gente perde tempo querendo mostrar que a nossa opinião está certa, que a opinião do outro está certo. Algo que eu aprendi com meu pai desde o princípio. Eu nunca me preocupei em defender a minha opinião. Por muitas vezes as pessoas vêm a mim cheias de ideias e de opiniões. Eu simplesmente me calo, finjo que não entendi nada e saio fora, porque não é esse o meu ministério. Não quero mostrar que sou maior do que ninguém, que estou certo ou que estou errado. Isso cabe a cada um julgar a si mesmo. Examine o homem a si mesmo. Aquilo que nós estamos aqui para fazer é para falar da palavra de Deus.
É para ter em mente que aqui o texto escolheu 3 pessoas. 3 pessoas com capacidade. 3 pessoas com potencial. Escolheu 3 pessoas para fazerem a diferença. Ao invés de usarmos talento, vamos usar a palavra felicidade. Cristo escolheu aqui 3 pessoas para serem felizes. E Ele queria muito que elas fossem felizes. E não deixou a felicidade por conta delas, mas deu para cada uma delas a semente para que elas pudessem construir uma felicidade ainda maior. A primeira recebeu 5 talentos, em outras traduções, 500 moedas. Como nós estamos falando aqui, recebeu 5 capacidades diferentes para conseguir ser uma pessoa muito feliz. Temos potenciais diferentes. Às vezes não consegue fritar um ovo, mas capina muito bem. Não somos iguais, e eu acho que é isso que nos torna tão especiais. Quando a gente consegue equilibrar as nossas diferenças. Quando a gente consegue olhar para o outro e não ver motivos para eu tenho que provar que eu sou melhor do que você. Quando a gente parte para esse lado, a vida ela perde a graça. Não adianta eu querer provar que eu sou melhor do que você. Ganharia o que com isso? Agora, se nós nos completarmos, ganharemos uma amizade mútua. Isso faz a diferença. É construir uma vida que de fato venha valer a pena. Ao longo desses anos que tenho a graça de estar dentro da igreja, pude descobrir que antes de eu pensar em ter uma religião, meu pai sempre, desde criança, eu sempre escutei ele pregando muito contra essa questão de religião. Eu aprendi muito com ele que eu tenho que, em primeiro lugar, aprender a ser feliz naquilo que eu estou fazendo. Eu tenho que ter uma casa e eu estar dentro dessa casa e ser feliz dentro dessa casa. Se lá dentro eu não estou conseguindo ser feliz, eu preciso fazer alguma coisa para mudar essa situação. Eu também aprendi que a mudança ela não começa pelos outros, a mudança ela começa por mim. Por vezes a gente derruba barreiras, quebra ideias e pensamentos, não porque o outro mudou de opinião, mas porque nós mudamos de postura. Porque nós tomamos uma atitude diferente do que todos os outros que vieram antes. Temos o costume sempre de querer atacar, e percebemos, não temos que atacar ninguém, temos que simplesmente ser nós mesmos. Aonde eu entrar, com os amigos que eu tiver, se forem poucos, se forem muitos, Deus o sabe, mas que eles possam ser de alguma forma especiais para mim, como eu posso ser especial para eles. Que a gente possa ter em mente, podemos ter as nossas diferenças, não importa se é questão de religião, não é uma questão de sexualidade, ou seja lá o que for, que antes de pensar numa vida após a morte, a gente possa lembrar, se eu não construir bem aquilo que eu enxergo, não é aquilo que eu não vejo que eu vou construir. E nós precisamos perceber isso, porque Cristo ele nunca fez distinção entre ninguém, sempre tratou todos da mesma forma, com uma característica: ele tinha uma grande atenção para com aqueles que queriam mudança. Ele tinha uma grande atenção para aqueles que diziam, eu quero mudar. Quando estudamos os cerca de 32 milagres relatados pela Bíblia, a gente percebe em cada um deles, Cristo não perdia muito tempo com fariseus ou com pessoas que tinham uma opinião formada, mas gastava muito tempo com pecadores que diziam, eu quero ser diferente, eu quero ser melhor, eu quero ter uma vida melhor. Eu quero não apenas andar sobre uma terra, eu quero estar nela me sentindo feliz. Não por aquilo que eu tenho, porque isso é temporário, é momentâneo. Se você ainda tem a ilusão, o dia que eu tiver muito dinheiro eu vou ser feliz. Amado, eu já conversei com pessoas que têm muito, e a única coisa que falta para eles é felicidade. Eles lutaram tanto para conquistar coisas, e se esqueceram de cuidar do que tinham de mais especial. Quando conquistaram todos os bens que queriam, descobriram que a família tinha um valor muito maior.
Mas aí para muitos já era tarde, não havia muito o que fazer. Percebemos que Cristo escolheu 3 pessoas para serem felizes. 3 pessoas para ter paz, 3 pessoas para ter uma vida e fazer a diferença, conforme a sua capacidade, conforme o seu potencial. A primeira recebeu 5, ela lutou, ela batalhou, ela se esforçou, ela assumiu aquele compromisso. Se Ele me deu essa oportunidade de 5, eu tenho condições de cuidar desses 5 e fazer o melhor por esses 5. Se na minha família sou eu mais 5 pessoas, eu tenho condições de fazer essas 5 pessoas muito felizes, porque Deus colocou elas no meu caminho e me deu capacidade para isso. E Ele lutou, Ele batalhou e conseguiu não apenas cuidar muito bem dessas 5, mas essas 5 pessoas se transformaram em 10 e formou ali uma grande família. Para um outro, Deus deu a capacidade para mais 2 pessoas. Essa pessoa lutou, batalhou. Se Deus colocou 2 pessoas na minha família, é porque Ele sabe que eu posso fazer essas 2 pessoas felizes. É porque eu posso tornar a vida dessas 2 pessoas muito melhor. E lutou, batalhou, se esforçou, e essas 2 pessoas se tornaram em 4 pessoas felizes. Mas teve uma outra, que ela recebeu uma pessoa para fazer feliz. Mas ela não acreditava em si. Ela não acreditava na sua capacidade. Ela não acreditava no seu potencial. Ela não acreditava em Deus. Quando eu digo não acreditava no seu potencial, não é apenas uma pessoa que tenha uma autoestima muito baixa. Por vezes as pessoas têm a autoestima alta demais, e isso se transforma em orgulho. O orgulho cega. Tudo está errado à tua volta, mas o orgulho te faz enxergar que o problema é dos outros e não seu. A gente não muda os outros. Eu não consigo mudar ninguém, eu posso mudar eu mesmo. E essa pessoa mesmo, ela tendo só mais uma para fazer feliz, só mais uma para torná-la uma pessoa realizada, satisfeita, ela se isola no seu mundo, se isola na sua individualidade, se isola nos seus conceitos, se isola nas suas ideias, se isola nos seus pensamentos, se isola nas suas crenças, se isola nos seus achismos, nas suas convicções, na sua vaidade, e não consegue fazer aquela feliz, tampouco agregar mais felicidade. Mas infelizmente a vida, ela tem um tempo para começar e tem um tempo para terminar. E Deus determina esse tempo, e esse tempo ele varia e muda conforme as escolhas e decisões que a gente toma ao longo da vida. Se nós fizermos muito mal às pessoas, vamos encurtar a nossa vida sobre a terra. Se nós fizermos o bem e formos o melhor que nós pudermos conforme a vontade de Deus, nós podemos até mesmo prolongar esse tempo. Deus tem um propósito sobre a vida de cada um de nós, e isto é mistério dele. Mas no caso que nós estamos estudando, chegou um momento que a vida destas 3 pessoas terminaram. E elas tiveram que prestar contas para o seu Senhor. Tiveram que prestar conta para o seu Deus. A primeira chegou lá feliz, contente, alegre. Tu me confiastes 5 pessoas para fazer felizes. E agora a minha família são de 10 pessoas felizes. A segunda, também alegre, contente. Observe que nenhuma das 2 perde tempo dando desculpa. Todas já chegam logo contando: me destes 2 pessoas para fazer feliz, e eu fiz 4 pessoas felizes. A terceira, até a conversa é outra. Ela não fala da pessoa que ela recebeu, ela começa com a desculpa.
Senhor, eu sei que Tu és alguém muito exigente, que cobra muito, que exige muito, e por isso eu fiquei com medo e não fiz esta pessoa feliz, porque eu fiquei com medo de magoá-la, eu fiquei com medo de feri-la, eu fiquei com medo de causar alguma tristeza para ela, por isso eu me isolei, eu me afastei dela. Eis aqui a pessoa que confiastes a mim. E o Senhor responde: mau e negligente servo, se não tinhas capacidade para cuidar, que pelo menos tivesse pedido ajuda para quem sabe cuidar. Seja lançado nas trevas exteriores, aonde há pranto e ranger de dentes. Mas e esta pessoa que não foi feliz, essa pessoa que ao longo da sua vida não teve a oportunidade de se sentir alegre e contente, foi abandonada por Deus? Não, ela foi pega pelo Senhor e colocado na família mais feliz de todas, para que ali ela alcançasse a felicidade que ela até aquele tempo ela não tinha encontrado. Deus é bom. Deus é fiel. Há o tempo de ficar numa família onde você não se sente feliz, contente, alegre. Mas há um momento que Deus vem para restaurar a sua vida. Deus vem para construir aquilo que não foi construído. As pessoas ficam pensando: mas bispo, eu já tenho 40 anos, eu já tenho 50 anos, eu já tenho 60 anos. O que eu vou fazer com essa idade? Amado, esqueça o tempo. O tempo não tem significado para Deus. Se você precisa de mais 30 anos, Deus abençoa que tu viva até os 100. Se até os 100 não for suficiente, Ele abençoa que você vá até 110, 120, 130. Ele manda no tempo. Ele que determina todas as coisas. Deus tem poder para fazer aquilo que Ele quiser. Pelos médicos, a minha mãe, ela tinha que ter morrido por volta de 20 e poucos anos, quando estava com câncer no seio, desenganada pelos médicos. Faz mais de 40 anos que eu tomo o café que a mamãe faz. O tempo é insignificante para Deus. Por isso Ele não deve ter valor para você. Há tempo sim de eu me voltar para Deus. Há tempo sim de eu conseguir, como as duas jovens, clamar para: Senhor, eu quero ter uma vida diferente de agora em diante. Independente se a que eu tive até hoje foi boa ou ruim, não olha para trás. Quem vive de passado é museu, e por sinal muito mal. Olha para frente, esqueça o passado. Aquele que está em Cristo Jesus, nova criatura é, as coisas velhas passaram, eis que tudo se fez novo. Não se preocupa se as palavras que por vezes você escuta na igreja machucam, doem, ou por vezes mexem em emoções e sentimentos que você, quem sabe, gostaria de esquecer. Mas por vezes são feridas que não devem ser esquecidas, devem ser tratadas. E Deus sabe como fazer isso, porque Ele te ama, Ele quer que tu seja feliz, Ele quer que tu tenha paz, Ele quer que tu tenha alegria, Ele quer que tu tenha felicidade, Ele quer que você tenha a oportunidade de melhorar, de crescer, de avançar, de conquistar, não no tempo das pessoas, mas no tempo de Deus. Deus conhece a tua capacidade. Mas bispo, se eu começar hoje, para mim conseguir ser um crente como os obreiros da tua igreja, eu vou levar muito tempo. Amado, eu tenho obreiros que levaram 15 anos para conseguir alcançar aquilo que eles queriam. Agora, o dia que eles partiram com Deus, eles partiram felizes. Conseguiram. Eu tive um grande amigo que ele era daquele que ele achava: eu tenho um bom coração, então eu não preciso de Deus. Mas era uma pessoa assim, adorável. Até o dia que ele estava com um problema de saúde, teve trombose numa perna, e por causa disso os médicos disseram para ele: amanhã de manhã, às 6 horas da manhã, nós vamos fazer a cirurgia e vamos ter que cortar a tua perna. A febre dele já estava extremamente alta e não baixava com nenhum tratamento ou medicamento. E ele, naquela noite, a esposa dele já estava no nosso ministério. É uma das primeiras pessoas, acredito, que entrou no nosso ministério quando começou lá em Bento Gonçalves. E ele disse para ela: não fala nada para ninguém,
Mas se Deus me abençoar, que eu não perca a minha perna e eu possa cuidar da minha família, eu vou me batizar e vou me converter. É um dos testemunhos mais fortes que eu já ouvi, porque eu era criança e eu vi isso tudo com os meus próprios olhos. Eu tinha uma ligação muito forte com essa família, como tenho até hoje. De manhã, às 6 horas, quando o médico chegou, ele nem febre tinha mais. Depois daquele dia, ele viveu mais, acho que 20 e tantos anos. E criou todos os seus filhos, como ele tinha pedido para Deus. Deus é bom, Deus é fiel. E nós temos a graça de poder fazer parte dessas histórias, de fazer parte dessas vidas, de fazer parte das suas dificuldades, de fazer parte, muitas até das suas teimosias. Tem aqueles que são teimosos, né? Você fala um dia, você fala 2, você fala 3. O bispo José mesmo, com esse amigo, pregou para ele por volta de uns 15 anos. Ao ponto de nós fazermos culto na casa dele, e ele ficava lá, que era uma cozinha comprida, ele ficava lá na sala, com fone de ouvido, assistindo televisão. Mas graças ao bom Deus, ele conseguiu dar ouvido. Levou 15 anos para conseguir ouvir, para conseguir crer, para Deus de verdade entrar na sua vida. Mas o dia que partiu da terra, partiu com Deus. Partiu tendo consciência, conseguiu criar todos os seus filhos como era o desejo dele. E é isso que a gente constrói quando estamos na igreja. Cada um, independente do cargo que tenha, não tem que se preocupar com o irmão que está ao teu lado, tem que se preocupar com aqueles que estão lá fora, que estão precisando disso, que estão precisando receber a graça de Deus. Não adianta ficar brigando por cargo dentro de uma igreja, isso é inútil e sem vão. Eu nunca me preocupei com cargos, eu simplesmente queria fazer alguma coisa para Deus, mesmo sendo extremamente tímido, extremamente gago. Minha dificuldade na fala alcançou níveis estratosféricos, ao ponto que meu pai e minha mãe não entendiam uma palavra que eu falava, devido a um problema que eu tive de saúde. Me tratei para poder melhorar isso por mais de 15 anos. Mas, independente das dificuldades do problema, ali Deus estava junto. Ali Deus estava junto, para ir gradativamente ajudando, construindo, melhorando, para poder estar aqui hoje falando de Deus e tendo a oportunidade de fazer parte da vida de tantas e tantas pessoas, de poder tornar a vida delas melhor, independente se estão aqui ou lá do outro lado do país. Tem uma irmã, quando ela começou a assistir nossos cultos pela internet, ela estava com um problema de depressão muito forte. O filho dela cometeu um erro e foi preso. E ela vive uma situação de pobreza extrema. E através da internet ela começou a assistir os nossos cultos com muita dificuldade. Tinha semanas que ela mandava mensagem para nós. Deus foi bom, essa semana eu consegui botar crédito no meu celular e eu consegui assistir o culto. E é uma pessoa que hoje, há alguns dias atrás, eu escutei uma oração que ela fez e mandou para um dos nossos grupos. Ela diz que hoje ela diz: sabe, bispo, eu sei que o meu filho errou e ele tem que pagar por aquilo que ele fez. Agora, hoje eu me sinto feliz, hoje eu estou bem. Mora lá em Pernambuco, lá do outro lado. Eu nunca tive, eu mal saí do Rio Grande do Sul. Mas aí foi, ano passado, no Dia dos Pais, ela mandou uma mensagem. Ela mandou para a irmã Zenária, que conversa muito com ela, e a irmã Zenária repassou para mim, me dando. Ela disse: pastor, eu te amo muito e eu quero te desejar um feliz Dia dos Pais. E
para te ver como as coisas são incríveis, que ela possui o nome de duas pessoas que eu amo muito, minha mãe, Cleide, e a minha namorada, que é Ana. E o nome dela é Ana Cleide. A gente vê que é só bênção mesmo, né? Enfim, Deus sabe o que faz. E a gente tem a oportunidade de poder contribuir com pessoas assim. Uma outra jovem, o nome dela é Juliana, lá do Rio de Janeiro, também estava com problemas seríssimos, e hoje está bem, está feliz, está bem melhor. Enfrentou alguns problemas de saúde sérios agora, mas está confiando, crendo em Deus. E tantas gentes maravilhosas que a gente recebe mensagens. Seria impossível citar todas as mensagens de carinho que a gente recebe todos os dias, de pessoas que estão felizes, contentes, não porque estão tendo uma igreja, porque a irmã Ana Cleide, ela diz, sabe, pastor, eu não posso estar aí porque é muito longe, mas eu faço parte desse ministério. Está feliz, está contente, é isso que importa. Ela aprendeu a não ter uma religião, ela aprendeu a sentir feliz, ela aprendeu a buscar a graça, a bênção de Deus sobre a sua vida e sentir contente, passar esta felicidade para a vida das outras pessoas, como ela está fazendo hoje. Quantas e quantas irmãs, quando eu tenho oportunidade, entro no grupo Guerreiras de Cristo, e pessoas que mandam orações, pessoas que gravam vídeos fazendo orações e mandam ali, bonito isso. Um se preocupando com o outro, um ajudando o outro, um aconselhando o outro, sem essa preocupação de querer quem é maior, quem é menor. Isso não importa, não tem importância. O importante é que todo mundo se sinta feliz, contente, alegre, que possa conseguir alcançar a vitória, a graça de Deus. Porque esse Deus que a gente prega, esses milagres que aconteceram há 2000 anos atrás, é o mesmo hoje, né? Irmão Pedro, que conheci, não tinha nem essa linda família ainda, não é? Quantas e quantas vezes nós conversamos que ele tinha vontade de ter alguém na vida dele, né? E não tinha dado certo, e ansioso, como todo jovem que a gente conversa, né? Tem aquela ansiedade, nossa, se eu não me casar amanhã eu vou ficar pra titia. Calma, para que a pressa, a vida é tão longa, né? A vida é tão longa, tenha paciência. E pela graça de Deus está aí com a sua linda esposa, suas 3 filhas, abençoado por Deus. E a gente pode, de alguma forma, fazer parte dessa história. E isso são tesouros que a gente vai conquistando e construindo ao longo do tempo, que não tem preço. Temos aqui a irmã Sociane representando a cidade de Guaporé, onde tem um povo maravilhoso, uma gente muito querida. Morei muitos anos lá. Grande parte das pessoas que ainda estão lá hoje são grandes amigos, pessoas queridas, amadas. Nossa, se eu fosse almoçar e jantar na casa de todo mundo que me convida, eu não precisava fazer rancho em casa mais. É muito amigo, é muito que pessoas queridas, é muitas pessoas amáveis, pessoas que nos dão um prazer muito bom quando a gente se encontra, por esta integridade, por esse carinho, aonde ninguém está preocupando ser maior do que ninguém ou provar nada um para o outro. Essa bobagem não tem vez, o que importa é que bom te ver. É isso que importa. E nós, cada um se esforça, faz o seu melhor. Quando eu chego lá, as irmãs chegam lá vendendo o lanche para ajudar a igreja. Uma coisa simples, é simples, mas se você visse o amor que elas fazem aquilo, tu compra o lanche não por estar com fome, mas pelo sorriso que ela te dá. É tão gostoso, é tão prazeroso ver o carinho que ela tem em fazer algo assim tão simples, que é prazeroso participar disso. É esta vida que eu digo que vale a pena. É isso que torna a gente feliz, contente, aquilo que a gente vai construindo ao longo do caminho. E que cada um de vocês possam, se não estavam conseguindo fazer isso até hoje, possam fazer a partir de hoje. Conhecer esse Deus, receber esta dádiva de Deus, de tornar a vida das outras pessoas felizes. Deus foi muito bom para mim e me deu a oportunidade de fazer não apenas
uma, 2, 5 pessoas felizes, mas para ter muito mais do que isso. Graças a Deus por isso. E que a gente possa conseguir continuar caminhando nesse caminho de paz, de alegria, de felicidade. Virão dificuldades? Virão. Virão pessoas que pensam diferente? Virão. Agora, não olha para esses. Não deixa ninguém tirar a tua paz. Não deixa ninguém tirar a tua paciência. A tua paciência vale muito mais do que qualquer convicção que você possa passar. Às vezes a pessoa fica explodindo de raiva e diz: ah, bispo, mas eu provei que tenho razão. Ganhou o que com isso? Perdeu a paciência, ficou nervoso e daqui a pouco vai desenvolver uma doença por causa disso? Só para ter razão? Não. Tem um pastor que eu gosto muito, já passei alguns vídeos dele inclusive aqui, que ele diz: entre ter razão e ser feliz, escolha ser feliz. Que Deus te ilumine, que Deus te abençoe. Seja não o que as pessoas dizem de você, seja o que Deus diz de você. É Deus que importa. É Deus que faz a diferença, é Deus que transforma, é Deus que cura, é Deus que liberta. Faça a sua parte, ame, valorize, cuide, zele. Jamais seremos perfeitos, não busque perfeição nas pessoas. Eu, Bispo Leandro, jamais serei perfeito, jamais. Todos meus amigos dizem, sabem, se alguma coisa eu falhar com você, me desculpa. Se em alguma coisa você falhar comigo, nem se preocupe em pedir perdão. Não vamos perder tempo pedindo perdão. Simplesmente faça em dobro para me ver feliz. Eu acredito que um pedido de perdão não muda nada. Agora, se você ter um ato para produzir felicidade naquela pessoa, isso sim tem significado. Eu não tenho o hábito de dizer para as pessoas que eu amo, que são muito próximas a mim, me perdoa. Agora, eu tenho o hábito de fazer o máximo que eu posso para fazê-las felizes. Estarem contentes, estarem alegres, estarem bem. Assim como eu compreendo quando elas erram e falham, eu não dou bola, é simplesmente um dia ruim. Elas também têm o mesmo comigo. Vamos ser felizes. Deus é bom, Deus é fiel. Vamos colocar para esse momento. Vamos fazer uma oração para que Deus possa unir, Deus possa abençoar. Este ministério ele foi construído com o propósito de levantar uma grande família. Uma grande família. E assim nós queremos estar com Deus, andar com Deus. Podermos ouvir, assim como uma família, quando alguém que você ama muito está errado, você diz: está errado nisso. E ela compreende porque sabe que é para o seu bem. Assim nós temos que ser na casa de Deus. Se em algum momento pregarmos algo e você sentir que foi para você, não tome isso como uma acusação. Tome isso como é Deus estendendo a mão para mim e me ajudando a ser melhor. Deus me ama. Feche teus olhos. Oramos, falamos com Deus.